Vida Longa CBN. No Vida Longa CBN deste sábado, o destaque é para o movimento do corpo. Me diz o que é mais eficaz para você. Pode mandar sua mensagem pelo nosso WhatsApp 992-994297. Uma hora de academia, treino intenso, ou manter-se ativo ao longo de todo o dia. Subir uma escada, descer uma escada, atender um telefone andando pela sua sala, de repente varrer a casa, limpar um banheiro. Será que adianta ter uma sessão de 60 minutos intensos, na academia e as outras 15 horas acordadas, mas passadas em uma cadeira por conta do escritório? Será que um ou outro faz mais efeito? Ou será que são até os dois juntos? Muitas perguntas que a gente vai fazer agora para o Felipe Magalhães, que é médico do esporte, topou conversar com a gente a respeito desse tema. Felipe, bom dia. Bom dia, Patrícia. Tudo bem? Tudo bem. Me diz, pergunta aqui que os nossos ouvintes começaram a mandar mensagem já postando. Não, olha, eu trabalho carregando caixa, eu trabalho varrendo. E os garis, teve um aqui que perguntou, gari trabalha intensamente o dia inteiro na rua, será que ele ainda precisa de academia? E aí, Felipe? Isso. Patrícia, isso aí é um dilema muito grande que a gente observa isso no nosso consultório, principalmente. Quando a gente faz aquela pergunta para o paciente, como que está a sua vida ativa, como está a sua atividade física? Muitas das vezes, ou a grande maioria das vezes, as pessoas já referem para nós como, não, eu subo escada, desço escada, eu pego peso no trabalho, então isso é a minha atividade física. Essas atitudes, de você fazer uma caminhada no ambiente de trabalho, levantar um peso, pegar uma caixa, varrer, isso é uma atividade física direcionada? Não, ela não é uma atividade física direcionada, mas ela te dá benefícios para o corpo, tá? Nós temos que pensar isso. Mas também nós não podemos esquecer de uma atividade física aeróbica que é um treino resistido, um treino de carga, de força, porque um complementa o outro. E nós não podemos lacrar, dizer que somente o movimentar o corpo, movimentar-se, com caminhada, subir, descer escada, puxar peso, empurrar algo, é uma atividade física já direcionada para o bem-estar ou para a saúde. Não tem como a gente lacrar isso. O ideal é você fazer a combinação dos dois, Uhum. Quer dizer, vou dar o exemplo até que o ouvinte mandou aqui, um gari. Ele trabalha o cardio dele, anda muito, varre, está sempre movimentando, mas não é um exercício direcionado quando, por exemplo, você tem que trabalhar um bíceps ou um músculo da perna. É isso, Felipe? Isso, com certeza. Pensando assim, se a gente for pensar na saúde cardiovascular, na melhora do padrão físico, ela é benéfica, mas nós não podemos pensar que isso vai te dar um ganho muscular, para você poder manter a sua musculatura mais forte ou hipertrofiada, que é o ganho de massa muscular. Então, a gente tem que saber diferenciar isso. Você fazer essa atividade física igual o gari, o exemplo do gari aí, que trabalha tanto nas ruas para nós, você faz o quê? Você tem alguns ganhos. Você melhora o condicionamento cardiovascular, você mantém lá seu músculo mais ativo, mais acordado, vamos colocar assim, melhora essa parte de sensibilidade à insulina, por exemplo, para prevenir diabetes tipo 2, melhora a pressão arterial. Então tem esses benefícios, tá? Mas, igual eu falei, a gente não pode pensar só nisso. Isso faz parte, sim, de uma atividade física. Na outra ponta, a gente está falando de gari que anda bastante, como exemplo. Na outra ponta tem a profissão de carregador, que é aquela pessoa que carrega, descarrega caminhão, quer dizer, já trabalha do outro lado muita força. E aí faltaria a ele também o exercício aeróbico. Isso, a gente tem que saber a definição de força e de ser forte, Esse trabalho de carregar peso, sim, te dá uma autonomia, uma força maior. Nessa condição de você ter mais vitalidade, para poder executar uma tarefa, e isso te causa, dá um ganho de força. Agora, você ser forte, de você ter um padrão aeróbico, de você pegar um peso, maior, com uma força mais intensa,
aí ele já não te dá esse benefício. Aí sim é quando você faz uma atividade física aeróbica com um treino de força direcionado para aquele padrão muscular, né, que você está direcionando o exercício. Isso porque a gente está falando de atividades que mexem com o corpo obrigatoriamente, como o caso do gari e o caso de um carregador ou uma pessoa que trabalha com carga e descarga de materiais, né? Agora, quem trabalha em escritório é pior ainda, porque fica sentado o tempo inteiro, só movimenta o cérebro e não é o bastante, né? Com certeza, é isso mesmo. A gente pensa como se fosse quase um sedentário, né? A gente pegando a parte de atividade física. O nosso corpo, ele responde a estímulos. Então, assim, se a gente tiver parado, sentado, sem se movimentar, nosso corpo, nosso músculo, ele não vai responder a esse estímulo. Então, a gente começa a ter o quê? Perda de massa muscular e outros padrões, né, sistêmicos, como pressão arterial, diabetes, como nós já dizemos aqui já atrás. Agora, aquele que se movimenta mais, ele faz o corpo ser um pouco mais ativo, né? Além outros fatores, melhora do aspecto do humor, é uma coisa também bem específico, né? Então, se movimentar-se é importante, Patrícia. Tem que mexer, o corpo necessita disso. Estou agradecendo aqui ao Fernando, que falou dos garis mais cedo, e a Ana Paula, que falou que vai à casa todo dia. A Renata está aqui comigo, dizendo que isso depende bastante do objetivo. Manter saudável essa atividade básica, mas para performance, emagrecimento, fortalecimento, a academia é super importante. E aí, Felipe? Sim, com certeza. Lembrando sempre, né, aproveitando o gancho da nossa espectadora aí, da Renata, você se basear somente para você ter melhora, performance, emagrecimento, redução do peso corporal, taxas metabólicas, além sim da atividade física aeróbica, né, de treino de força, igual nós colocamos, um treinamento anaeróbico, né, aeróbico e anaeróbico, treino de força e atividade física mais constante. Também não pode esquecer a parte da alimentação, que é importantíssimo, né, para quem tem esse objetivo. E uma coisa que nós temos que ter em mente é o seguinte: o treino de força, muitas das vezes, para quem já é mais ativo, ele é um complemento para você ter uma melhor performance numa outra atividade física que você já faz. Então, vou dar um exemplo: uma pessoa que gosta de jogar um futevôlei na praia, que gosta de jogar um futebol, um tênis. Então, se você faz um treino de força, né, de uma academia, dentro de uma hora, vamos colocar, você vai ter muito mais vitalidade, muito mais padrão muscular para você poder executar essa sua tarefa também, que é sua durante a semana, né, de quem gosta de praticar atividade física. Nós temos muito aqui no estado, né? Muita gente gosta de correr, muita gente gosta de jogar beach tênis, futebol, enfim, outras demandas. Então, tudo é um complemento, não podemos esquecer. Agora, o José Campos é da turma que tem trabalho intenso, tá? Ele diz: olha, eu sou pedreiro, trabalho todo dia subindo escada, descendo, carregando cimento nas costas, fazendo massa. Eu não tenho ajudante, faço tudo sozinho. E aí, ajuda ou não? Eu tenho 67 anos e não sinto absolutamente nada. Uau! Gostei, seu José Campos. Muito bom, né? Sim, isso cai novamente no que nós colocamos aqui. Isso ajuda? Sim, é o que nós falamos, né? O corpo dele está sempre em movimento, a musculatura dele está sempre ativada, e isso para ele é muito bom. O que não pode esquecer também é a forma de como ele está executando. Hoje ele não sente nada, muito bom, isso é ótimo. Mas os padrões de execução dessas tarefas, do trabalho nosso dia a dia, também pode levar a surgir alguma coisa a nível osteomuscular. Aqui não é o nosso caso de enfoque. Mas pegar peso, né, se movimentar-se, subir e descer a escada, para o padrão cardiovascular é muito bom, que você mantém a musculatura de membro inferior ativa, né, e melhora o retorno venoso, isso para o coração é muito bom. Então, igual nós falamos, isso deixa ele mais ativo. É sim uma atividade física que dá um condicionamento físico, uma vitalidade melhor, mas com objetivos diferentes. Estamos com Vida Longa CBN no ar, conversando com o Felipe Magalhães, que é médico do esporte, sobre o que é melhor,
se é ir para a academia, fazer 1 hora de exercício, 2 horas de exercício intenso ou se movimentar durante todo o dia. Pelo jeito, gente, é uma combinação dos dois, não dá para optar por um ou só por outro. Vamos lá. Se as pessoas que fazem esportes na praia, jogam futebol, futevôlei, caminham, dão aquela corridinha, se isso substitui a academia. E a gente já tem pergunta de ouvinte também nesse caminho, vamos ouvir. É isso, o Germano, nosso ouvinte aqui, mandou uma pergunta nessa linha aí, vamos ouvir. Agora, Patrícia, pergunta pro médico aí se meia hora de caminhada todo dia resolve essa situação, cobre essa necessidade do corpo da performance. E aí, Felipe, tem muita gente que quer cumprir o que precisa só e acabou. Eu entendo o Germano, conheço muita gente assim também. Como é que fica? Isso. Então, Patrícia, a pergunta do Germano, ela cai muito dentro daquilo, assim, o tempo que a pessoa tem. Nem todo mundo tem 1 hora, 2 horas do dia para poder se exercitar. Mas fazer meia hora, ele não substitui esse ganho de performance, tá? Agora, faz com que o indivíduo saia do sedentarismo. Então, assim, ele tendo essa meia hora para fazer a atividade física dele, que é uma caminhada, isso para fins cardiovascular, níveis sistêmicos, né, para evitar surgimento de algumas doenças crônicas, isso é muito bom. Mas fazer com que ele se torne um atleta ativo ou um indivíduo ativo, mesmo pensando em performance e ganho de força muscular, não. Tá? Mas a nível clínico, para ele, se meia hora já é satisfatório, se ele puder fazer isso todo dia, pelo menos 5 vezes na semana. E a questão do esporte ao ar livre, substitui uma academia ou também não? Não, pensando assim, igual nós colocamos aqui, em questão de treino de força, né, você ser forte, enfim, não. Logicamente, é o que nós colocamos, o corpo em movimento, ele vai estar sendo ali, está sendo ativado, a musculatura está sendo ativada, você está fortalecendo sim a sua musculatura nesses treinos ao ar livre, mas você não está se tornando uma pessoa forte, ou seja, você não está fortalecendo exatamente muitos ossos, fortalecendo as articulações, a musculatura, né, que é responsável por várias funções a nível articular. Então, o ideal é essa combinação, que nós colocamos. Você poder estar se movimentando durante o dia, porque quem se movimenta, ele tem um reflexo melhor na atividade física dele, nos ganhos, né, ponderais, e fazer a atividade física direcionada, uma musculação, no caso, um treino de força. E isso sem falar que com o passar da idade, acredito que a partir dos 40, a tendência é que você tenha cada vez mais que fortalecer a sua musculatura, porque a gente vai perdendo isso com o passar da idade, não é? Sim. Então, essa maior longevidade, ela é baseada nisso, né? De você estar se exercitando constantemente, né? Sendo ativo. Então, nós vamos ganhar mais tempo de vida. E o nosso músculo vai ganhando mais tempo. Então, a importância da atividade física nessa faixa etária é isso. Reduzir doenças crônicas, né? Melhorar a performance e mais vitalidade. Acho que é isso que é importante. Temos mais ouvinte conosco. Agora é o Lenaldo. Bom dia. Aqui, nos Estados Unidos, a gente trabalha com construção, então a maioria das vezes é pintura. Além de sobe e desce de escada, carregando material, às vezes pesado, a gente, além de subir e descer a escada, a gente faz muito movimento com o braço devido à pintura, né? E com solda, tudo. Isso aí praticamente é um exercício, né? Movimento o braço, movimento a perna e carrega peso. E aí, Felipe? Lenaldo, inclusive, nosso ouvinte dos Estados Unidos, lá de Maryland, acompanhando a gente. Ótimo, é um prazer, né? Muito bom. Então, Patrícia, isso. Essa atividade dele, né? Vamos botar laboral, que é a pintura, né? Ele exercita, assim, membro superior, exercita também subir, descer a escada. Isso faz, né, com que você trabalhe, sim, a musculatura que nós chamamos de membro superior, musculatura de membro inferior. E dá um condicionamento físico. Tá? O que tem que evitar ou tomar cuidado, que esse movimento também, às vezes, constante, se não for padronizado de forma correta, isso pode, né, trazer alguns transtornos para ele, mas é a nível osteomuscular. Mas pensando em condicionamento físico, ele dá, sim, disposição, vitalidade e enrijecimento muscular. Mas
é o que eu sempre bato na tecla, nós médicos do esporte. Somente isso não substitui uma atividade física de treino de força para você ser forte. Isso a pessoa tem que ter em mente. Para a gente encerrar, você está falando bastante a respeito do treino de força e o quanto ele é importante para a nossa saúde e para a nossa longevidade. Tem pessoas que treinam sem pegar peso, usando apenas o peso do próprio corpo. Isso é bom ou é necessário colocar uma carguinha a mais? Olha, aí vai depender muito de cada indivíduo, né? Então você vai por idade, né? Um fator, às vezes o sexo não é um fator tão importante, mas a carga do próprio peso ou o treino resistido somente com a resistência, né, que nós temos do corpo, ele faz sim você ter um aumento do tônus muscular, que é o enrijecimento, mas ele não faz com que você ganhe, muitas das vezes, massa muscular. Uhum. É então, a calistenia, né, que as pessoas chamam. Isso aí. Então isso são objetivos diferentes. Nós temos várias atividades físicas aí que trabalhamos somente com peso do corpo, né, com movimento ativo do corpo, outros com carga sem impacto, né, atividade física sem impacto, e outros com carga, com treino resistido, com peso livre, né? Uhum. Então é saber o objetivo de cada um e logicamente ter orientação de fazer o exercício da forma mais correta. Olha, eu falei que era a última, mas eu acho que o pessoal ficou um pouco mais entusiasmado com o seu José Campos, que tem 67 anos, nosso ouvinte. Uhum. Eu tenho aqui, pediram para não dizer o nome, eu tenho aqui um casal. Mais 50 a mais, eles também não disseram a idade. Mas os dois fazendo a meia-culpa de que eles são totalmente sedentários, mas estão se sentindo culpados depois de ouvir o seu José Campos. Ainda dá tempo de recuperar com mais de 50? Sim. Claro, com certeza. Enquanto nós mantivermos ativos, temos tempo para poder estar, vamos botar assim, tentar, né, melhorar sempre. Logicamente, igual eu falei, a idade é um padrão que a gente vai sair de um ponto que nós vamos direcionar uma atividade física. Uhum. Né? A idade 50 a mais, o enfoque nosso hoje é você manter um treino, né, um pouco mais aeróbico, para você poder manter a musculatura mais firme, te dar condicionamento físico, evitar doenças crônicas, dar maior vitalidade e longevidade. Uhum. Mas também não quer dizer que esse público não pode fazer o treino de força resistido, que é tipo uma musculação. Então, acho que assim, o que parte, a maior importância é a vontade. Se o indivíduo, o atleta, tem a vontade de iniciar uma atividade física, pode iniciar em qualquer idade, mas sabendo que vão existir padrões direcionados para cada grupo, faixa etária de pessoas, né? É isso aí, o casal não desanima não, vai fundo, tá? Sim, e que bom que o seu José Campos está servindo de exemplo, 67 anos, em plena forma. Muito bom, parabéns. Bom, Felipe, é sempre bom, claro, vai fazer um exercício, procura um educador físico, né, um profissional da área para te ajudar. A academia normalmente fornece um que te dá uma lista de exercícios e tal, mas qualquer dúvida sempre procura um profissional, né? Sim, eu sempre oriento isso. Existe hoje bons profissionais, educadores físicos, né? Hoje as academias nossas aqui, principalmente do estado, elas estão se reformulando, tendo bastante professores, né, profissionais desse setor. Então você ir lá, procurar, conversar o seu objetivo, o que você quer para você, para sua vida, você conversar com o professor, ele vai montar um treino específico para você, direcionado para você. Isso aí. Felipe Magalhães, médico do esporte, nosso convidado do Vida Longa CBN deste sábado. Muito obrigada, viu? Obrigado, Patrícia, mais uma vez. Obrigado pelo convite a todos da Rádio CBN, a todos os telespectadores também, pelas perguntas, né? E essa conversa, esse debate muito bom. Obrigada. Até uma próxima oportunidade, viu, Felipe? Um abraço. Um abraço, até a próxima.